São geral aí, na sua opinião também, Josias? Criou-se ali no Palácio do Planalto um clima de caça aos culpados por esse fiasco do 1º de maio, né? O Lula inaugurou a caçada, ele quando estava ainda em cima do palanque lá no ato, que deveria ter sido um ato de celebração do Dia do Trabalhador, ele disse ali em timbre ameaçador, não pense que vai ficar assim. Estava se dirigindo ali ao ministro Márcio Macedo, né, que é o responsável pela interlocução do governo com os movimentos sociais. E no dia seguinte, foram à alça de mira o ministro Luiz Marinho, que não zelou para que as centrais sindicais providenciassem o público, Alexandre Padilha, que coordena, é o coordenador político do Palácio e não mobilizou adequadamente a bancada petista, os seus satélites, para levar mais gente para o ato. Sobrou tiro até para o Marco Aurélio Ribeiro, que é o Marcola, que organiza a agenda do Lula, e se absteve de farejar esse fracasso, né? Agora, se o nome do problema fosse Macedo, Marinho, Padilha ou Marcola, a solução era simples, seria simples. Bastariam alguns golpes de esferográfica e o envio das exonerações ao Diário Oficial. A questão é que o responsável por essa desconexão do Palácio do Planalto com a realidade, o responsável por isso é o dono da caneta. O mundo do trabalho foi virado do avesso, o imposto sindical acabou, a militância petista envelheceu, a direita se bolsonarizou, quase tudo mudou, exceto o Lula. Então foi feito um levantamento o monitor do debate político, que é um grupo da USP, estimou que compareceram a esse ato do 1º de maio cerca de 1.635 pessoas. 1.635 pessoas. Veja o tamanho do fiasco, né? As cheias gaúchas ofereciam um álibi ao Lula. Ele poderia ter antecipado a sua viagem ao Rio Grande do Sul, mas ele preferiu encarar o fiasco. Ele mesmo disse lá no ato, quando se dirigiu ao ministro Márcio Macedo, que ele tinha avisado na véspera, isso foi mal preparado, foi mal convocado. Não, poderia ter se esquivado de comparecer. Essa caça aos culpados, ela poderia ser interrompida se o Lula concedesse uma audiência ao seu próprio espelho. O encontro com o espelho pode ser uma experiência cruel. A imagem refletida é de uma franqueza inescapável. Essa imagem revela, sem atenuantes, todas as ofensas do tempo: as rugas, os cabelos brancos, a calva, a flacidez política. Se a conversa do Lula com o espelho for franca, a imagem do presidente, refletida no espelho, dirá ao Lula que ele já não é o mesmo. A realidade mudou e ele precisa se ajustar a essa realidade. E demora a fazer isso. Era justamente nesse ponto, né, Thales, de que a realidade da história do Lula tem a ver ali com a capacidade de mobilização dele, tanto a situação dele como das centrais sindicais como um todo mudou. Ele nessa situação toda até brincou ali do, eu falo com 1.000, falo com 1.000.000, falo com essa senhorinha que está aqui na minha frente, mas a discussão aí é mais funda e se somou em outras situações que aconteceram nesse evento, né, que não só esvaziado, mas também trouxe dor de cabeça ali na situação em que ele pediu voto abertamente para o candidato Boulos aqui em São Paulo, né? Então existe essa necessidade aí dessa revisão de Lula, de que o cenário mudou, pegando bem esse ponto que é o marco dele, né, da história do Lula desde do começo da carreira política dele? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Lula, se você for ver do ponto de vista objetivo, o governo Lula está bem. A economia está bem, o desemprego caiu, é, aumentou a nota do Brasil no ranking internacional, nas empresas de rating, aumentou. Então, o Brasil foi aprovado reforma tributária, as contas públicas melhoraram em relação ao governo anterior barbaramente. Do ponto de vista da administração, o Lula está bem, não está mal. O que atrapalha, o que tem atrapalhado o Lula é a versão. E ele contribui para ter uma versão ruim do governo dele, na medida que faça declarações é, descabidas, né? Como essa que foi do Boulos, ele falar
defender a eleição do Boulos num ato público que tem, inclusive, dinheiro federal. Então, ele tem que. O Lula tem falado demais e falado erradamente. E contribui, com isso, acaba fazendo oposição ao seu próprio governo. Mesmo estando as coisas, do ponto de vista formal e objetivo, bem. A tendência agora ele vai ter que ver com os seus ministros, aqueles que não estão funcionando, mexer nesses ministérios, mexer nessas. É quase um trabalho de artesão. Não dá para ficar com Juscelino Filho. Isso não dá para ficar. A questão do Congresso. Tá, o Padilha é um cara bom, pode ser, mas ali lugar ele não é. Problemas com o presidente da Câmara. Tem que resolver esse problema. Então, resolver esses problemas pontuais, mas do ponto de vista. E esperar que a economia, então, vá ajudando e que ele pare a besteira nas situações em que for improvisar o discurso. Isso, eu acho que a tendência no médio prazo é boa. Lula, se não tivesse sido, não se elegeria, nem seria um potencial candidato à reeleição como ele está sendo. Então, eu acho que ele entendeu que o mundo mudou, mas ele precisa ajustar as peças de seu governo a esse novo mundo. E um aspecto, viu, Natália? Diga, Se José. você me permite, o Tales tem razão. Houve uma evolução da parte do Lula, né? Senão, ele enxergou, por exemplo, em 2022, que ele precisava incorporar à sua caravana aquela frente ampla, trazendo para o seu lado os eleitores que, não gostando dele, não compactuavam com a ideia de reeleger o desastre que foi o Bolsonaro, né? Então, ele evoluiu. Agora, havia também dados muito favoráveis a ser celebrados durante o Dia do Trabalhador. Na véspera, o Cadastro Geral de Empregos, desempregados, informou que foram criadas 719 mil empregos com carteira assinada nos primeiros 3 meses desse ano. Isso é quase 34% a mais do que o número de empregos criados no primeiro trimestre de 2023. O IBGE também havia informado que a taxa de desemprego no Brasil foi a menor num primeiro trimestre em 10 anos. Foi em 7,9%. O salário mínimo está crescendo, o salário médio está crescendo acima da inflação. Então, há o que comemorar. Ocorre que o eleitor não está percebendo ou não está atribuindo essas melhoras à gestão do Lula. O Datafolha e outros institutos mostraram que há uma aproximação perigosa, há um viés de baixa na aprovação do presidente e do governo e um viés de alta na rejeição. Esses dois índices estão se encontrando. E é muito prematura esse desapreço de um pedaço do eleitorado brasileiro pelo governo Lula. E por que isso ocorre? Porque há uma desconexão do presidente com a realidade. Veja o que aconteceu, por exemplo, em relação aos trabalhadores que hoje estão rendidos à lógica dos aplicativos. O Lula esteve com o Joe Biden nos Estados Unidos e firmou com ele um entendimento, uma parceria para que Brasil e Estados Unidos trabalhassem juntos na elaboração de uma nova política que ajustasse a legislação a esse trabalho precarizado, a esse trabalho que avilta os rendimentos dos trabalhadores. E o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho do Lula, é uma pessoa que está com a cabeça voltada para a década de 80. Ele foi presidente da CUT, ele é um sindicalista de carreira, né? E ele passou 1 ano e 3 meses discutindo com as plataformas de aplicativo e com os trabalhadores desse setor uma nova política. Aí ele queria seletizar
os trabalhadores de aplicativo, queria sindicalizar, queria cobrar deles uma contribuição sindical, e nenhum deles quer isso. As pesquisas mostraram, até os trabalhadores rejeitaram a proposta que o governo apresentou, uma proposta que olha pelo retrovisor. Não é? Então, essa desconexão é que precisa ser corrigida. Não é? O Lula está enfrentando agora não uma oposição, não adversários políticos, está enfrentando inimigos, gente que lida com a mentira, gente que percorre as redes sociais difundindo mentira. Então, você tem que se conectar com essa nova realidade, você tem que entrar no mundo, sair do mundo analógico, entrar nesse mundo digital, você tem que encarar o mundo como ele é. E eu receio que o presidente ainda não esteja enxergando isso. Ele demorou a perceber o fenômeno que foi captado pelas pesquisas, já percebeu, está fazendo movimentos, agora ele precisa se conectar à realidade. Acho que ele ainda não se conectou, não.